Fala pessoal, tudo beleza? Boa noite a todo mundo. Começando mais uma live pra gente, né? E hoje uma live super especial para todos vocês. A live foi montada com muito carinho, com muita dedicação e profissionalismo, que hoje essa live promete. Na verdade, não vai ser uma live, vai ser praticamente uma consultoria. Vou estar com o nosso amigo e doutor Jorge Valente, foi o convidado. Ele vai estar batendo esse papo com a gente, descontraído. Muitos seguidores mandaram perguntas, querendo saber sobre o que a gente ia conversar, mandando perguntas sobre emagrecimento, ciclismo, performance, a questão hormonal, dentre outros assuntos. Tá certo? Gostaria de saber se está todo mundo conseguindo visualizar legal, se está conseguindo ouvir legal. Quem estiver ouvindo, se tiver tudo beleza, pode sinalizar aí que daqui a pouco está chegando aí. O pessoal está chegando, está subindo. Ainda mais em época de quarentena e pandemia, a principal coisa que devemos fazer é cuidar da nossa saúde. Então o pessoal está chegando, vou convidar agora, ele vai entrar para abrilhantar mais ainda nosso bate-papo de hoje. Com vocês, doutor Jorge Valente. Olha, chegou! Olá, boa Olá, noite. boa noite, doutor Jorge. Tudo Boa noite, Rafa. beleza? Como vai? Tudo bom? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Nessa época de pandemia, o que mais a gente tem que fazer é cuidar da nossa saúde. Não é Com isso? certeza. A galera tá chegando. Para quem não conhece, e quem é novo no canal, e hoje muita gente começou a adicionar, começou a seguir. Então, meu nome é Rafael Lira, eu sou personal trainer, sou treinador de ciclismo, especializado em treinamento desportivo, emagrecimento, performance. E esse bate-papo com essa pessoa que vai se apresentar já já para vocês, que é o nosso Dr. Jorge Valente, a gente vai tratar também desses assuntos, principalmente também na questão de saúde, emagrecimento, questão hormonal. E eu vou passar a bola para ele agora, para ele poder falar um pouquinho dele, se apresentar, para todo mundo já ficar mais descontraído, fazer suas perguntas. Fora que tem centenas de perguntas aqui que eu separei, algumas para a gente estar batendo esse papo. Se apresenta aí, doutor Jorge, para todo mundo. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Jorge Valente, eu sou médico. Eu tenho uma formação inicial em ginecologia, sou pós-graduado em longevidade, em medicina ortomolecular e lido muito com essa parte de reposição hormonal, com emagrecimento, com saúde em geral, né? Depois que a gente faz medicina integrativa, a gente deixa a especialidade um pouco de lado e foca na realidade em evitar que as pessoas fiquem doentes. Porque a medicina convencional, ela foca em tratar doença. E a medicina integrativa foca em trazer saúde às pessoas. Então, a gente sabe que o equilíbrio de todos os pilares, que está na alimentação, no sono, na atividade física, uma boa dieta, tudo isso se somando vão gerar os pilares de uma boa saúde e evitar que as pessoas adoeçam, né? Então, é uma visão um pouco diferente, por exemplo, de um nutrólogo, por exemplo, de um médico especialista no esporte. A medicina integrativa tem nuances diferentes quando a gente analisa performance, analisa desempenho de atleta. A primeira coisa que um atleta ou quem está começando qualquer esporte pensa é qual tipo de alimentação, que tipo de Exato. suplemento eu vou usar, vou precisar de algum hormônio para melhorar a minha performance. E o que a gente percebe com a medicina integrativa é que, antes de tudo, a gente deve deixar o básico regulado. Quando você equilibra o básico, na grande maioria das pessoas, o que você vai precisar é fazer ela comer direito. Nas pessoas que são atletas, obviamente, que têm treinos mais exaustivos, nas pessoas que têm objetivos um pouco maiores do que uma atividade física convencional para uma pessoa ter saúde, nessas pessoas, sim, a gente vai precisar de algumas suplementações, a gente muitas vezes vai precisar lançar mão de algum hormônio,
quando há deficiência, mas na grande maioria das pessoas, fazer o básico. E quando a gente faz isso, Rafa, a gente vê que mesmo nos atletas, muitas vezes há uma preocupação muito grande com suplementar, com usar hormônio, e o esquecimento do básico causa um déficit, às vezes, significativo no rendimento dele. Eu falo isso porque, assim, alguns estudos mostram que 57%, pasmem, 57% dos atletas de alto rendimento têm deficiência de vitamina D. Então, quando a gente olha para isso e olha um estudo do ano de 2015, onde foram analisados os jogadores de futebol americano e 80% dos jogadores da liga de futebol americano tinha deficiência de vitamina D, a gente vê que muitas vezes não se presta atenção no básico. E por que eu digo isso? Primeiro, o principal objetivo de qualquer tratamento de quem quer ganhar massa muscular, de quem quer ter desempenho, seja qual for o seu tipo de esporte, é o ganho de massa magra. E o ganho de massa magra visa inicialmente o quê? O equilíbrio da miostatina, que é uma enzima que impede o crescimento da fibra e que impede o crescimento muscular. Tudo que você faz no seu treino, tudo que você faz na sua dieta, tudo que você faz na sua suplementação, visa bloquear a miostatina. E o principal bloqueador da miostatina é a vitamina D. Então, se um atleta tem deficiência de vitamina D, ele vai ter deficiência de ganhar massa muscular. O principal regulador da regeneração muscular, do tônus, da entrada de cálcio no retículo endoplasmático é a vitamina D. Então, se você tem um exercício que você tem contração muscular, que você precisa de força, que você precisa de tônus, que você precisa de cálcio dentro dessa célula muscular e você não tem vitamina D, isso não vai se realizar adequadamente. Então, quando a gente se depara com esses dois estudos que eu acabei de citar, tanto da Liga Americana de futebol americano, né, não é de soccer o nosso futebol, e de um estudo em diversas modalidades, que a deficiência de vitamina D é algo muito frequente, a primeira coisa que a gente tem que fazer no atleta é justamente ver se ele tem equilíbrio de todos os nutrientes e principalmente de vitamina. Então, é muito importante que a gente primeiro veja o básico, faça o dever de casa para que tudo esteja equilibrado, para depois pensar em suplementações específicas de acordo com o objetivo, com o esporte que ele pratica. Mas a gente não pode atropelar e já entrar com uma coisa ultra especializada sem antes resolver pequenas coisas básicas que modificam de maneira muito contundente a performance do atleta. Verdade, verdade. Tendo isso em vista, alguns atletas já pensam logo em procurar atalhos, né? Principalmente quando é um atleta jovem, ele tem o ídolo dele, ele quer melhorar no esporte, no nosso caso aqui a bike. Então muita gente quer melhorar com essa velocidade, fica procurando atalhos, sendo que simples fato de ele estar com a vitamina D baixa já vai comprometer a performance dele, seja no emagrecimento, na performance como atleta, dentre outras coisas, que a vitamina D é importante para tudo, né? Sabendo disso e sabendo da questão hormonal também que envolve todo o funcionamento do nosso corpo, um seguidor tinha mandado uma pergunta logo mais cedo. Ele queria saber como os hormônios vão influenciar diretamente na performance dele. Principalmente a testosterona. É porque assim, quando você fala assim, os hormônios, essa é uma pergunta muito ampla. Muito ampla. Então, assim, a gente for analisar a testosterona, a gente não pode deixar de voltar na velha vitamina D. Por quê? Existe uma enzima que todo atleta precisa bloquear. Essa enzima se chama aromatase. O atleta, quando eu digo atleta do sexo masculino. E nas mulheres também se faz necessário às vezes. Por quê? Porque essa enzima, ela transforma testosterona em estrogênio, em hormônio feminino. E quando você consegue bloquear a enzima aromatase, você também diminui o acúmulo de gordura. Por quê? Porque o tecido gorduroso, ele é rico em aromatase. Então, toda vez que você tem um percentual de gordura aumentado, você aromatiza mais, você transforma mais a sua testosterona em estrogênio, e inclusive a testosterona exógena, caso você venha a utilizar. Então, a vitamina D é um bloqueador natural da aromatase. Por isso que baixos níveis de vitamina D
podem cursar com aumento de estrógeno em atletas do sexo masculino, pode causar diminuição da testosterona livre dele e pode cursar com diminuição da libido, porque às vezes você tem um atleta de alto rendimento, com boa performance, com massa muscular adequada e com a libido baixa. Porque você olha o cara com o corpo perfeito do ponto de vista estético para aquele tipo de exercício e não imagina que aquele cara vai ter uma libido baixa. Por quê? Porque a testosterona livre dele pode estar baixa. E tudo partindo da falta de vitamina D, né? Justamente. E a testosterona livre, ela é importantíssima para o ganho de massa muscular, para a regeneração muscular, para a retomada em determinado tipo de exercício, para força e para resistência. Porque a testosterona é bastante importante também no ganho de massa magra. Quando você vai analisar os níveis de testosterona de uma pessoa, você tem a fração livre e a testosterona total. A testosterona total é o depósito que ela tem. Eu costumo falar para meus pacientes, às vezes de uma maneira mais simples, que é assim, ó, imagine que você tem a sua conta e a testosterona total é tudo de dinheiro que você tem nela. Mas assim, você é uma pessoa comedida e grande parte do seu dinheiro está numa aplicação e o dinheiro que está na aplicação você não pode mexer. O dinheiro que você mexe é o que está na conta corrente. Então, a sua testosterona, parte dela fica aprisionada no SHBG. Ficam em várias outras proteínas, mas a principal é o SHBG, que é uma sigla em inglês de proteína carreadora de hormônios sexuais. Então, quando essa proteína está ligada ao SHBG, quando o hormônio está ligado ao SHBG, ele está inativo. À medida que esse hormônio está livre, aí sim ele efetua a sua função. E todo atleta precisa ter a sua testosterona livre mais aumentada. Para isso, o que a gente precisa? Primeiro, ele precisa de um sono bom. Porque um dos principais hormônios que melhora o nível de testosterona livre, baixando o SHBG, é a melatonina. Segundo, ele tem que ter um controle do estresse, principalmente um atleta como você, que é um atleta de endurance. Porque o ciclismo é um esporte de endurance e o endurance tem por característica uma elevação do cortisol. Então, se o atleta não tiver no seu plano algum tipo de treinamento, algum tipo de medida, cuidados com a alimentação, cuidados com o controle do estresse, essa elevação exacerbada do cortisol vai bloquear a testosterona livre dele. Além disso, vai catabolizar. O cortisol é um hormônio catabolizante. E, além disso, vai baixar a imunidade e fazer com que ele fique mais suscetível a, por exemplo, viroses, a gripes, coisas que vão prejudicar o treinamento dele. Então, tudo que um atleta não quer é ter uma imunidade baixa. Então, para que você tenha esse equilíbrio, você precisa manter a sua testosterona livre mais alta, manter bons níveis de vitamina D e ter regulado o seu cortisol, para que ele fique alto só naquele momento do seu exercício, que naquele momento ele é necessário. Por quê? Porque o cortisol, ele faz glicogenólise. Ele vai quebrar o glicogênio para liberar glicose e energia para você executar o seu exercício. Mas depois daquele momento, você precisa normalizar isso, porque o cortisol perpetuando alto vai causar todos esses problemas que a gente acabou de falar. Show de bola, show de bola. Tá vendo aí, gente, a importância da vitamina D, do sono, do próprio cortisol, que todo mundo fica punindo o hormônio, coitado, e não é. Tá certo? Vamos falar agora um pouquinho de insulina. A insulina, que todo mundo tem atleta até que usa insulina, mas a gente não vai chegar a esse ponto aqui, não vai falar disso agora. Na performance esportiva, e se tratando também de atleta de ciclismo que quer perder peso, existem algumas maneiras de a gente estar se nutrindo durante o pedal, principalmente quando é um treino muito longo, de 200 km, 250, 150 km. E o atleta ele faz uso, às vezes, de carboidrato muito simples, faz doce, bala, gel, esse tipo de coisa. Eleva a insulina, dá pico de insulina, podendo até causar uma hipoglicemia rebote. O efeito da insulina no atleta de ciclismo, de endurance, porque existem outras modalidades, de endurance, influencia muito, influencia pouco? Conta aí pra gente. O que acontece?
é um grande erro você achar que tem a necessidade de altas cargas de carboidratos simples na execução de exercício de endurance. Por quê? Existem alguns tipos de célula no nosso corpo que não precisa da insulina para colocar a glicose para dentro dele. Por exemplo, o leucócito não precisa, alguns tipos de neurônio, células da retina, células renais não precisam. E a célula muscular, num exercício de endurance, não precisa de insulina. Então, o que é que você pode fazer que é muito mais produtivo e causa até menos enjoo? Porque às vezes uma carga alta de um carboidrato ao longo do exercício pode causar enjoo. É você fazer um mix de um carboidrato simples com um complexo que é um time release, como por exemplo uma palatinose. Então, você fazer uma mistura de uma maltodextrina, de uma dextrose com a palatinose, que ela tem uma liberação mais lenta, que ela vai ter uma duração muito maior, é algo que não vai dar pico de insulina, que você vai absorvendo lentamente, e você tem que lembrar justamente desse mecanismo. A célula muscular, no exercício extenuante, como é o endurance, ela não precisa de insulina para colocar açúcar para dentro da célula. Então você não precisa ter um pico elevado, precisa que você tenha níveis regulares para que essa célula absorva. E no tipo de exercício que você pratica, isso acontece. Agora, se você não tiver nível sérico regular para essa absorção, aí sim você vai ter a queda de rendimento, você vai ter a falta de energia. Então, a utilização de um açúcar como a palatinose pode ser algo bastante proveitoso no endurance, porque você pode tomá-lo, inclusive, no início. Não precisa você parar e atrapalhar ao longo do seu treino. Por quê? Porque ele vai ter uma longa duração. Ele vai ser liberado depois de 1 hora e meia, ou seja, quando você já gastou a sua dextrose inicial, já gastou o seu glicogênio muscular, e você aí começa a gastar essa palatinose que você ingeriu no início do treino. Então, a gente tem como fazer formulações de pré-treino para atletas de endurance sem a necessidade de um exagero de carboidrato simples que vai causar pico de insulina no momento inadequado. Por quê? Porque a insulina, ela prejudica o seu rendimento no exercício físico. Principalmente pela ação inflamatória. Principalmente pela ação inflamatória dela. Quando você tem pico de insulina, você tem degranulação de mastócito com liberação de várias interleucinas inflamatórias que vão prejudicar e bloquear o seu rendimento. Então, na realidade, o que você precisa é ter o acompanhamento de um bom nutricionista que faça esse ajuste, e eu gosto muito da palatinose para um exercício como o seu, porque você vai ter um açúcar time release que você pode usar no início do treinamento ou ao longo dele, durante com uma solução líquida em que você dissolve a palatinose, e com aminoácidos é algo que eu gosto muito, porque depois de determinado tempo você começa a catabolizar, a queimar a proteína. E se, por exemplo, você vai e toma uma proteína, se for, por exemplo, uma proteína concentrada, vai junto gordura, vai junto açúcar, a depender do tipo de proteína. E o que você pode fazer é um pool de aminoácidos com palatinose, por exemplo, em que você vai estar tendo o carboidrato que vai evitar esse catabolismo, e a proteína que, a depender do tipo de exercício que você esteja fazendo, pode inclusive ajudar no crescimento. Fora essa onda, muitas vezes durante o treino, o pico de insulina, pode também prejudicar na resistência à insulina dele a longo prazo. Prejudicando a resistência à insulina, prejudica totalmente a performance também do atleta, né? Um dos motivos de eu ser totalmente adepto do jejum intermitente é porque essa história de comer de 3 em 3 horas é completamente antifisiológico. São alguns paradigmas que a gente tem que quebrar. Isso é totalmente novo, é um modismo de menos de 15 anos. Todos os estudos, e nenhum comprovou que você tem aceleração do metabolismo com menos de 3 em 3 horas. É uma situação que pode existir em determinados atletas. Por exemplo, você tem um fisiculturista, é diferente, entendeu? Em que você está em um determinado período do planejamento dele, você vai precisar de um aporte de 3 em 3 horas. Mas isso não é para ser um meio de vida para todas as pessoas. Até do ponto de vista de equalizar a vida da pessoa de trabalho, comer de 3 em 3 horas é difícil. Então, quanto menos pico de insulina você tem, menos você inflama. Todas as células do nosso corpo
precisam fazer a sua faxina intracelular. E ela só consegue isso quando você está em jejum. Entendi. Porque toda vez que você come, você mexe com todo o seu organismo, você libera uma gama de fatores inflamatórios, porque isso vai causar vasodilatação intestinal para aumentar a absorção de nutrientes. Só que tem a parte inflamatória que é ruim. Você pode ter a ativação do sistema emitor, de vários sistemas que são inflamatórios e ruins. Então, quanto menos vezes você comer, menos você vai inflamar. Então, tem vários estudos que mostram que, assim, você pode fazer o jejum intermitente, por exemplo, ou qual é o mais comum? Você ficar 14 horas de jejum, certo? E comer as outras horas. Né? Quando você faz o jejum, você aumenta a autofagia, você aumenta a fagina intracelular, você ativa um tipo específico de proteínas chamadas de sirtuínas, que os estudos mais novos, agora de 2019 e 2020, mostrando que a ativação de sirtuína, as sirtuínas são proteínas altamente anti-inflamatórias, que bloqueiam o envelhecimento, que reduzem o risco de câncer, de várias doenças, como doença cardiovascular, infarto, hipertensão, diabetes. Então, o jejum aumenta a ativação desse tipo de proteína, que são as sirtuínas. E o que é a resistência insulínica? A resistência insulínica é quando o receptor de insulina reduz a sua capacidade de colocar a glicose para dentro da célula. O que é que faz isso? Aumento de radical livre, obesidade, sedentarismo, estresse. Todas essas situações fazem com que esse receptor fique como se fosse enferrujado. Quando você bota menos glicose para dentro da célula, ela fica sobrando no vaso sanguíneo. Você aumenta a sua glicemia. Isso não pode acontecer. O que acontece? O seu pâncreas produz mais insulina para tentar recrutar esse açúcar para dentro da célula, só que o receptor não consegue. Qual é a alternativa? Tem uma segunda via, que é transformar isso em glicogênio no fígado e em gordura no panículo adiposo. Então, o que acontece? Você vai acumulando glicogênio no fígado, é por isso que isso a longo prazo pode levar à esteatose hepática, e vai acumulando tecido gorduroso. E o que é pior? Você não botou o açúcar para dentro da célula. O que acontece? A pessoa continua com fome. Então, é por isso que tem resistência insulínica, que tem insulina alta, tem uma fome mais descontrolada. É mais difícil de conseguir fazer a dieta. É por isso que se essa pessoa, você não fizer a correção da resistência insulínica, não lançar mão dos antioxidantes específicos, não lançar mão das medicações que são específicas para a correção dessa resistência insulínica, ele não vai conseguir manter a dieta. Por quê? Porque o sistema de fome e saciedade dele vai ficar completamente desregulado e ele vai continuar com fome, mesmo tendo comido. Sim, então uma pessoa até que faça um esporte como ciclismo, de endurance, se ele não adequar esse tipo de alimentação, provavelmente ele tem a perda de gordura, emagrecimento com o gasto calórico, mas ele também pode ter o efeito rebote e voltar a engordar, porque ele vai sempre estar com fome. Sim. Às vezes ele não engorda porque ele tem uma carga de exercício muito grande. Mas aí você faz a bioimpedância e você vê que ele tem uma massa gorda muito alta para o cara que tem aquele tipo de exercício. É um cara que aparentemente não está acima do peso, mas você vai olhar o percentual de gordura dele está alto, que é totalmente desproporcional à carga de atividade física que ele faz. Por quê? Por conta da resistência insulínica, que é a que gera a síndrome metabólica, que aumenta o percentual de gordura. E na prática isso acontece muito, principalmente com o ciclista, homem ou mulher acima de 40 anos. Porque ele tem uma experiência já no esporte, ele acredita muito que o volume que ele faça, que é o tempo em cima da bicicleta, vai ajudar ele a perder peso, e aí termina acontecendo isso tudo que você falou. E aí, se ele for gordinho ou for gordinha, tiver com o percentual de gordura alto, tem um rebote e volta a engordar, efeito sanfona, e aí, entre outras coisas. E nessa faixa etária que você falou, isso fica mais fácil, por quê? Porque ele começa a ter queda dos hormônios sexuais. Então, a partir dos 35 anos, a gente começa a diminuir a produção de testosterona e de estrogênio na mulher. Então, acima dos 40, a queda dos hormônios sexuais já é um fator que gera resistência insulínica. Tanto que, assim, um dos principais sintomas da perimenopausa é o ganho de peso ou mudança no perfil de peso. É a pessoa que perde massa magra e começa a ganhar gordura, porque ela começa a fazer resistência insulínica pela deficiência na mulher, principalmente do estrogênio.
o estrogênio é um hormônio que corrige a resistência insulínica. Então, quando ela está entrando na menopausa, que ela passa a fazer reposição, ela corrige a resistência insulínica e às vezes começa a emagrecer. É o que eu brinco, você estava virando um carro econômico, voltou a ser uma Ferrari. Porque quando você tem resistência insulínica, é como se você fosse um carro econômico. Você roda muito com aquele tanque vazio, ou seja, não adianta você fazer um endurance, você pedalar 2, 3, 4 horas e quando você vai olhar na balança, é completamente desproporcional à atividade física que você executou. Por isso que mulher não precisa ter medo em treinar força ou então treinar exercício de explosão, achando que vai ficar musculosa, ou que não vai, que tem facilidade. Na verdade, ela tem que treinar força, ela tem que treinar hipertrofia, seja no ciclismo ou não. Isso vai favorecer no emagrecimento. Isso é uma coisa que eu tinha separado para não esquecer de falar. O que acontece, Rafa? O que faz a gente ter um metabolismo alto é a mitocôndria. Você é educador físico, você sabe que a gente tem 2 tipos de fibra, fibra tipo 1, fibra tipo 2. A fibra tipo 1 tem muito mais mitocôndria, e quanto mais mitocôndria você tem, mitocôndria é aquela organela dentro da célula, quem vai lembrar lá de biologia, lá, coisa, a mitocôndria é o que produz energia. Então, quanto mais mitocôndria você tem, maior é o seu metabolismo. Então, por exemplo, qual é uma das maneiras que um atleta de endurance pode ganhar performance? É justamente fazendo biogênese mitocondrial. E como é que você faz isso? Existem 2 tipos de treinos excelentes. Por exemplo, você à noite faz um treino de força, uma musculação ou um HIIT, faz uma dieta totalmente baixa de carboidrato. Por quê? Porque quando você mantém o glicogênio baixo e faz exercício, você estimula a biogênese mitocondrial. E aí, no dia seguinte, você faz um aeróbico em jejum ou um aeróbico em que você tomou só aminoácido antes desse aeróbico. Você vai estimular a biogênese mitocondrial. Isso faz o quê? Queima de gordura e isso aumenta a sua performance. Porque o que vai acontecer? Isso vai melhorar a sua qualidade muscular. Outra maneira de você fazer isso, todo personal fala isso para o cliente na academia e muitas vezes ele não explica a fisiologia disso. Se explicasse, às vezes fosse mais fácil do cliente entender e dele fazer. Que é, todo mundo tem aquela história, fazer primeiro a musculação e o aeróbico depois. Quando você faz o aeróbico depois da musculação, óbvio, sem ter nenhum tipo de alimentação no intervalo entre os dois, porque você não pode refazer o estoque de glicogênio muscular. Então, se você faz musculação e depois dessa musculação você faz um aeróbico de baixa intensidade a moderada, não precisa ser um aeróbico grande. Por exemplo, você faz sua musculação e depois vai fazer 40 minutos de esteira, 30 minutos de esteira numa velocidade adequada. Isso aí fazer 2 da frequência fazer... cardíaca tranquila. Justamente, você também vai estimular a biogênese mitocondrial. Por quê? Porque você vai imprimir exercício no músculo com glicogênio baixo. Para compensar essa falta de energia, a célula muscular, o que é que ela faz? Emite uma mensagem, vamos fazer mais mitocôndria para dar conta disso. E quando você faz mais mitocôndria, você acelera a sua taxa metabólica basal. E você melhora o seu condicionamento físico, ou seja, vai melhorar a sua performance, e você acelera a queima de gordura. Então, são 2 mecanismos muito importantes nos treinamentos, principalmente de quem faz endurance, para melhorar o preparo físico e para qualquer pessoa que tenha como objetivo reduzir gordura e ganho de massa magra, é fazer treinamentos que visem aumento da biogênese mitocondrial. Fazer treinamento em que você estimule fibra tipo 1. Não é só aquela musculação de força. Fazer o treino de força, mas com mais repetições. Fazer um treino intervalado, imprimir o HIIT. Pois toda vez que você faz esse tipo de treinamento, você vai aumentar a biogênese mitocondrial. Por isso que no ciclismo, a gente costuma dizer que as pessoas não gostam muito de fazer o treinamento de força na musculação, principalmente os que não são acompanhados por mim, porque eu sou um incentivador do treinamento resistido. E também no Endurance, a gente costuma dizer que a gente faz um treino de zona 2, longa duração, que também estimula na produção de mitocôndria, estimula na captação de energia, vamos dizer assim. Para todo mundo que é ciclista e às vezes pode não estar entendendo
o que o Dr. Jorge está falando, ele vai ensinar o seu corpo, esse tipo de treinamento, vai ensinar seu corpo a pegar energia e utilizar para o que você quer. Não vai acumular como gordura, tanto seja de jejum ou não, no treinamento de musculação ou na própria bicicleta. Os intervalados de tiro, de sprint são ótimos para isso. Isso não é uma live hoje, não. Isso aqui está sendo uma consultoria para todo mundo. Está todo mundo aqui, a internet está quase que travando de tanta pergunta que o pessoal está mandando aqui também. Mas é isso aí, a gente vai deixar a live gravada aqui no canal. Quem quiser assistir, quem quiser mais perguntas que a gente não conseguiu responder, pode estar mandando no direct. O doutor vai deixar o contato dele, eu vou deixar o meu. Mas vamos seguindo. Vamos falar agora da captação de ferro, porque isso aí no ciclismo é o que todo mundo pergunta, deve ter mais de 100 perguntas só falando disso. Captação de ferro, produção de hemoglobina, hematrócito, que é o uso da eritropoetina, que muita gente usa mesmo e está no esporte, é ilegal, é doping, mas as pessoas fazem uso. Em qualquer momento, a gente está indicando, a gente está levando para todo mundo a informação. Veja só, a eritropoetina, ela ficou imortalizada no ciclismo porque o maior campeão de todos os tempos de vocês foi pego justamente no doping com EPO, né? A eritropoetina é um hormônio fabricado no rim que estimula a produção de glóbulos vermelhos, aumenta a produção de hemácias. E toda vez que você tem mais hemácia, quem faz o transporte de oxigênio para os tecidos, principalmente para o tecido muscular, são as hemácias. Então, quando você aumenta esse aporte de oxigênio, como é que você gera energia? Você gera energia através de oxidação. Ou seja, você oxida o carboidrato com oxigênio. Você precisa dele para a geração de energia. Então, quanto maior for essa oferta, maior vai ser a energia. Então, isso vai aumentar o rendimento, vai aumentar a performance, por isso que é considerado doping. Tem as suas contraindicações, né? A eritropoetina, ela aumenta a produção dos glóbulos vermelhos, mas aumenta a produção de plaquetas. E quando você aumenta a produção de glóbulos vermelhos, que você aumenta a concentração dele no vaso sanguíneo, você aumenta o risco de hipertensão, você aumenta o risco de infarto, você aumenta o risco de AVC, você aumenta o risco de trombose, você aumenta o risco de tromboembolismo. Então, assim, o uso da eritropoetina é algo que ficou muito em voga, mas você tem como melhorar a performance sem a necessidade dela. Como é que a gente faz isso? Primeiro, como é que você aumenta a fixação do ferro naturalmente? O que é que faz você fixar o ferro? É a vitamina B12 e a vitamina C. Então, a primeira coisa, você tem que ver se os níveis de B12 e de vitamina C desse atleta estão adequados. Porque se não tiver, não adianta ele ter uma boa ingesta na suplementação, na alimentação, que não vai fixar. Então, uma suplementação de B12 e de vitamina C são importantíssimos para melhorar os níveis de ferro. Outra coisa, é você aumentar a vascularização do músculo. Só te interromper um pouquinho. Diga. O exame laboratorial, então, de primeira importância para a gente poder fazer começar a prescrever o treino. O começo de tudo é justamente avaliar. Você fazer uma boa anamnese, você tem uma entrevista onde você vai conversar sobre tudo, se está funcionando bem, se ele tem um sono bom, se ele tem um intestino adequado, se ele tem uma boa alimentação, procurar evidências de que tendo uma boa alimentação, se ele absorve bem, porque existe uma grande diferença entre alimentação e nutrição. Porque às vezes você come bem, mas você tem deficiência de enzima digestiva, você tem uma gastrite que faz baixar o pH, faz aumentar, na realidade, o pH do estômago, ou seja, você não tem acidez suficiente, não digere bem proteína, aí não adianta, você está comendo proteína e não está ganhando massa, aí quando você vai ver, é um cara que usa omeprazol. Então, para o seu estômago digerir proteína, você precisa que ele tenha um pH de 2, bem ácido, para que a pepsina, que é a enzima que digere proteína, fazer a hidrólise e quebrar, porque a gente não absorve proteína, a gente absorve aminoácido. A gente não absorve carboidrato, a gente absorve glicose, então você precisa degradar para absorver. E isso é uma coisa que na entrevista a gente já vê, aquela pessoa que tem muitas gases, aquela pessoa que tem muita eructação, aquela pessoa que tem dificuldade de ir no banheiro, principalmente mulher que passa 2 dias sem ir no banheiro, e o tipo de fezes, tem aquelas fezes que não são inteiras, que são em bolinhas, mais ressecadas, são típicos de pessoas má absorvidoras de proteína. Então, não adianta, você fez o cálculo, você está dando 1,6, 2 gramas de proteína por quilo dia, e a pessoa está
fazendo o treino legal, tá com os hormônios legal e não tá crescendo. Por quê? Porque você tá dando a proteína, mas não tá entrando o aminoácido dentro da célula. Então, a anamnese é fundamental para você identificar os possíveis problemas que possam existir com esse paciente. E a partir daí, todos os exames de laboratórios, de imagem que forem pertinentes, para a gente ver, dosar os níveis de vitaminas, de nutrientes, de minerais, dosar todos aqueles fatores inflamatórios que medem o estresse oxidativo, porque, como eu falei a você bem no início da live, a gente procura saúde ao invés de tratar a doença. E assim, não ter doença não significa que você está saudável. Muitas vezes você está num estágio em que você já tem alterações inflamatórias que a gente identifica no exame que não chegaram a uma doença. E é aí que a gente tem que agir para evitar que esse paciente fique doente. Entendeu? Então, tudo isso faz parte de uma boa avaliação. Voltando ao que eu estava falando, para você melhorar a vascularização de um atleta, o que é que você precisa fazer? Basicamente, aumentar a oferta de óxido nítrico no músculo, porque é um mais potente vasodilatador que aumenta a passagem de oxigênio e aí você compensa sem precisar aumentar a hemácia. E o que é que você pode lançar mão para fazer isso? Você pode lançar mão, por exemplo, de uma taldalafila, que é um excelente vasodilatador. Você pode lançar mão de citrulina. Você tem alimentos que aumentam a produção de óxido nítrico. Você tem um insumo excelente derivado da beterraba, que é o Rednit, que é um potente elevador de óxido nítrico na musculatura, porque quando você faz essa vasodilatação, você abre o vaso, você vai jogar oxigênio lá dentro, vai jogar sangue com oxigênio lá dentro, e isso vai fazer um efeito momentâneo similar ao que faria a eritropoetina. Então, a gente pode lançar mão de determinadas estratégias para justamente aumentar a vascularização e, com isso, você aumenta a oferta sem precisar aumentar o número de glóbulos vermelhos no sangue dessa pessoa. Às vezes, as pessoas estão correndo risco desnecessário, usando esse tipo de coisa desnecessário. Outra coisa, doutor, que tem uma pergunta aqui também sobre o gestrinoma, ginecomastia, e se seria preciso muito ele fazer o TPC, que seria a terapia pós-ciclo, que é muito popular as pessoas, principalmente do ciclismo. É um homem. Veja só, gestrinona é um hormônio que a gente usa muito em mulher, mas pode usar em homens também, porque ela é um bloqueador de aromatase. Então, por exemplo, ela pode substituir o clomifeno e com grandes vantagens. Por quê? Porque ela é um derivado da testosterona e vai ter um alto poder anabolizante. Muitas mulheres usam a gestrinona, o objetivo principal é o quê? Bloqueio da menstruação, bloqueio da ovulação, é um método contraceptivo, trata doenças como endometriose, mioma, só que tem um efeito colateral que é aumentar a testosterona livre, baixar o SHBG e dar ganho de massa magra. Então, é considerado doping, a gestrinona é considerado doping no esporte, mas assim, as mulheres que usam normalmente vão ter uma vantagem muito grande, em primeiro lugar porque vai tirar o anticoncepcional, né? Porque a mulher atleta, o primeiro contradoping dela, eu chamo de contradoping porque o doping lhe dá um benefício positivo, o contradoping é que ele joga para baixo, é a pílula anticoncepcional. Por quê? Porque a pílula anticoncepcional, seja ela qual for, ou em menor ou em maior graduação, a depender da dose, vai bloquear a testosterona livre e vai bloquear o TBG. Então, vai diminuir o T3 livre, que é um hormônio também importantíssimo para o exercício. Por quê? Porque é o T3 que quebra o ATP dentro da célula para liberar energia. Então, quem tem a tireoide ruim não tem performance. Quem tem tireoide ruim engorda, cai o cabelo, tem as unhas frágeis, tem intestino que não funciona. Então, quem usa a pílula anticoncepcional piora a tireoide e a testosterona. Você ser um atleta usando pílula, o seu rendimento está completamente comprometido. Então, quando você tira a pílula, que algo estava piorando, e põe a gestrinona, que é algo que vai melhorar, o atleta voa. Então, as minhas pacientes atletas que usam gestrinona, a diferença de performance é significativa. Ajuda muito no ganho de massa magra, reduz massa gorda. Óbvio, tem que ter um estilo de vida específico para isso. Como eu estou falando para atleta, isso não precisa nem dizer, né? Que tem que ter uma dieta específica e um treino específico. Botar só a gestrinona e ficar sentado achando que vai cair do céu, não vai acontecer absolutamente nada. Eu me esqueci as outras duas perguntas que você falou desse rapaz. Foi da gestrinona, qual foi a outra coisa? Se dava ginecomastia.
Não. Mesmo ela sendo bloqueadora da aromatase, né? Não, de jeito nenhum. A gestrinona, a grande vantagem, ela não dá ginecomastia, por quê? Porque ela bloqueia o estrogênio. Ela é um hormônio antiestrogênico. Então, o que dá ginecomastia é porque a testosterona aromatiza. A gestrinona, ela não sofre aromatização. Ela é como, por exemplo, uma oxiandrolona, ela é como, por exemplo, um estanazolol. Ela não sofre aromatização, ela não vai virar estrogênio. O que não vira estrogênio não vai causar ginecomastia, entendeu? Show de bola, show de bola. Respondeu ele de vez, agora é capaz de ele repensar nisso. E sobre a retenção de líquido no corpo, a oxandrolona também, a gente sabe que ela retém, mas retém bem menos do que algumas outras substâncias. O gestrinoma também tem esse papel? Todo androgênio causa retenção de líquido. Então, assim, todo paciente que vai usar gestrinona, você tem que ter um estilo de vida, uma dieta e um preparo para evitar isso. O que acontece? Todo mundo que vai usar gestrinona tem que ter uma dieta low carb. Por quê? Porque de tudo que você come, o que carrega mais líquido é a molécula de carboidrato. Então, quanto mais carboidrato você comer, mais líquido você vai reter. Então, você tirar o carboidrato simples e substituir por carboidrato complexo, você já vai melhorar bastante isso. Nas pacientes de gestrinona, a gente lança a mão de algumas substâncias bloqueadoras da 5-alfa-redutase, que é o que transforma ela em dihidrotestosterona, que é o que dá mais retenção, que dá mais queda de cabelo, que dá mais oleosidade. Então, quando você usa, por exemplo, espironolactona, que já é um diurético, quando você usa um salpalmeto, quando você usa bloqueadores da 5-alfa-redutase, associada a diuréticos naturais que eu gosto muito, como, por exemplo, cactinha, como, por exemplo, um extrato de chá verde, que é o Green Select, de cavalinha, a gente faz formulações com diuréticos naturais, você evita essa retenção. Com um tipo de dieta específica, com probióticos para regularizar o intestino, você vai diminuir a absorção de gordura e isso vai diminuir a oleosidade de pele e de cabelo. E quando você faz a suplementação adequada de B12, com biotina, com silício natural, como o Exnutriment, você fortalece e reduz a queda de cabelo. Então a gente vai usar a gestrinona, mas vai cercar de todos os artifícios para reduzir os efeitos colaterais que ela pode causar. Show de bola, show de bola. Não é só usar o medicamento, a substância, que a gente vai melhorar o nosso rendimento. Se tratando de treinamento intervalado de alta intensidade, que agora está bem popular, o HIIT, e a gente usa muito isso no ciclismo, não só para perda de peso, mas também para ganho de potência, força, hipertrofia, ganho de massa muscular, principalmente também na perna, e atleta de velódromo, atleta que vai fazer o sprint também na chegada final. Muita gente tem usado a betalanina. Muita gente tem usado a betalanina. Ela tem alguma contraindicação? Não tem? Pode ser usado junto com quem está utilizando outra substância? A betalanina, ela pode ser usada junto com a citrulina, ela faz parte daquele arsenal que eu citei que visa aumentar a oferta de óxido nítrico no músculo justamente para ter mais vasodilatação e ter maior oferta de oxigênio. Inibe a fadiga também. Justamente, por isso. Porque a fadiga, você tem justamente a cãibra, é por deficiência de oxigênio. Então, quando você aumenta a vascularização no músculo, que você aumenta a oferta de oxigênio, você reduz o risco de fadiga, de cãibra, desses efeitos que você pode ter. E a mesma pergunta. E atualmente, tem alguma substância que ajude o atleta a aumentar a tolerância dele ao lactato? Ou somente o treino? Mas olha, veja só, não tem nenhuma substância específica que faça isso. Mas toda vez que você tem muita produção anaeróbia, você vai gerar mais lactato. Então, quanto maior for a oferta de oxigênio no músculo, menos acúmulo de lactato você vai ter. Então, todas essas substâncias que a gente usa para ter vasodilatação vai diminuir a concentração de lactato. Mas, obviamente que, assim, o tipo de treino, o preparo, assim, a sua ação aí, no caso, como treinador, fazendo o treino específico, vai reduzir a possibilidade disso acontecer. O aumento do limiar anaeróbico é fundamental para poder aumentar a tolerância ao lactato. Eu te fiz essa pergunta, que foi de um seguidor, que é o mesmo que perguntou da betalanina. E o ciclista, ele está utilizando a betalanina pensando em retardar a fadiga durante o treino. Só que é conhecido por muitos que a betalanina vai te ajudar no sprint final,
em outros esportes, se fosse um esporte de explosão, um esporte de 100 metros, corrida, tiro, força bruta, arremesso, não o esporte de Porque a meia vida dela é resistência muito também. curta. Esse é o problema. A meia vida dela é Sim. muito curta. Tem muita gente também que está utilizando não só a betalanina, como o bicarbonato. E aí coloca na pílula, que tem aqui, me esqueci o nome agora da pílula, que ela retarda um pouco a absorção. Só vai Time ser... release. E isso, e aí usa também o É bicarbonato justamente para para poder fazer fazer o isso. bicarbonato entrar no tampão e reduzir a produção de Exato, lactato. exato, exato. Agora, se tratando de proteína, principalmente animal, o atleta, ou praticante de qualquer outra atividade física também, a proteína animal, em grandes quantidades ou pouca, também tem esse efeito inflamatório no nosso organismo? Ou estaria livre só o suplemento ou alimentação? O que acontece? A pessoa que precisa manter a massa magra ou ganhar massa magra tem que ter um consumo mínimo diário de proteína. Aí, a depender do protocolo, isso pode variar Isso. de 1,6 a 2,2, aí vai ser de acordo específico com a avaliação do atleta. Muitas vezes o que acontece é que, além de ser difícil só com a proteína animal, é altamente inflamatório. Principalmente carne vermelha, porque se você for levar em consideração, a gente fizer uma média, por exemplo, a gente faz um cálculo para um cara de 70 quilos, para facilitar. Ele tem que consumir 2 gramas, ele tem 70 quilos, são 140 gramas dia. Mas se você for ver que 100 gramas de carne vermelha tem em média de 25 gramas de proteína só, o resto é gordura, ou seja, para ele atingir esses 140 com carne vermelha, ou com frango, com peixe, com ovo, ele vai ter que ter uma oferta de comida muito grande e isso é altamente inflamatório. E não é garantido ainda que dentro dessa quantidade... Que ele vai absorver tudo isso. Se você for levar em consideração que a carne vermelha leva de 6 a 8 horas para ser digerido, se você comer uma carne vermelha e com intervalo inferior a isso comer de novo, você vai bloquear aquela digestão da anterior e vai causar um problema. E assim, o excesso de carne vermelha causa um distúrbio chamado de disbiose. A gente tem os lactobacilos no nosso intestino que ajudam na digestão, na absorção dos nutrientes, na produção de várias substâncias anti-inflamatórias e principalmente na nossa imunidade, no equilíbrio do sistema nervoso central, porque os neurotransmissores são produzidos no intestino, dopamina, serotonina, então o humor, ansiedade, tudo isso está ligado ao intestino. Então, o consumo excessivo de carne vermelha pode causar disbiose. E essa disbiose pode, inclusive, prejudicar o rendimento desse atleta. É por isso que muitas vezes você precisa lançar mão de uma suplementação, que pode ser com whey, pode ser com aminoácidos. Você hoje tem pool de aminoácidos que você pode lançar mão, que é uma grande vantagem, por quê? Porque você já vai dar um aminoácido pronto para ser absorvido e porque não vai ter nem gordura, nem lactose, nem nenhum tipo de açúcar aliado. Por exemplo, se você toma uma proteína e assim, às vezes o atleta consome muito porque ele tem uma carga de treino e ele compra uma proteína concentrada, que é mais barata, porque uma proteína hidrolisada, isolada, de melhor qualidade, é bem mais cara. Nessa proteína concentrada, você tem a outra parte inflamatória do leite, que não é tão boa. E, além de tudo, você pode ter carboidrato, entendeu? Também. E você tem lactose, toda a parte inflamatória. Quando você toma um whey que é isolado, você já separa essa parte e você fica com a proteína do soro do leite, mas ainda fica com um pouco de lactose. E na proteína, que é o whey hidrolisado isolado, a depender do tipo de hidrólise, porque ele pode ter uma hidrólise a frio, que é uma filtração, que é a melhor, ou uma hidrólise química, que usa soda cáustica. Então, você tem uma noção. Um whey hidrolisado isolado, você precisa uma média de 800 litros de leite para fazer 900 gramas de whey. Só para você ver. Aí, quando você diz assim, é caro R$200 um pote de whey, mas assim, calcule a R$3 você comprar 800 litros de leite, quanto é que daria. E aquilo, às vezes, é para substituir uma refeição. Então, exato, se você for ver que vai substituir um jantar, porque dessa maneira você vai ser menos inflamatório e vai aumentar o aporte proteico do que se você consumir, por exemplo, 3 bifes. Então, é algo que se você botar na ponta do lápis, às vezes sai mais barato. Mas isso tudo você precisa de ter um bom nutricionista, de ter um acompanhamento médico, para que esse cálculo seja feito adequado para você, individualizado, porque dessa maneira você vai ter o aporte de proteico adequado para o seu exercício, sem causar desbiose e prejudicar a sua saúde.
Porque muitas vezes eu já vi pessoas que vêm para mim que está comendo 1,2 kg de frango por dia. Pelo amor de Deus, esse aporte de frango por dia causa desbiose, e a desbiose vai causar várias repercussões que vai prejudicar o rendimento dessa pessoa, e ele não vai ter condição de absorver tudo aquilo. Então, é muito importante a suplementação, principalmente em atletas de alto rendimento, que tem um gasto calórico muito grande, que tem um treino mais exaustivo, e que, para evitar as sequelas inflamatórias desse treino exaustivo, precisa de uma alimentação e de uma suplementação que sejam adequadas. Fora que é muito mais prático, confortável, é muito mais fácil você bater uma chequeira, bater no liquidificador, do que você estar na cozinha preparando o seu alimento. Alguns alimentos são mal condicionados, a gente não tem a garantia do que está ali no nosso prato vai entregar o que a gente quer, aquela diferença de comer e se nutrir. Então tem muita gente que é contra, às vezes, você tomar um copo de shake, uma coisa desse tipo, achando que ali dentro só tem química, que na verdade não é. É muito mais fácil ali, tá certo, de composição de nutrientes dentro do pote, que está no rótulo também, garantido, do que a pessoa está chegando, às vezes, em qualquer restaurante, em qualquer lugar da vida, está pedindo um prato de comida e não sabe como foi preparado, o que é que tem. Né? Tem o transporte, como foi, se ele vai conseguir absorver aquilo tudo. Porque às vezes você compra, sei lá, como você falou, um pedaço de frango, mas não sabe como foi preparado. Como ele foi criado, né? Preparado. Como foi criado. Os hormônios que usaram naquele frango. Isso. E aí a pessoa vai estar lá esculhambando tudo que ele tem de performance, que ele está deixando de ganhar de performance por causa da alimentação. Então, suplementação, gente, não é contraindicado. Na verdade, tem que ter o acompanhamento do nutricionista, seu médico esportista e outras coisas. Não vai sair por aí tomando nada aleatório, não, que pode fazer besteira e te prejudicar. Fora que, certo? Assim, hoje já existem vários trabalhos. Eu sei que aqui a gente tem um público de atletas, de pessoas ligadas ao esporte, mas hoje o whey é algo para fazer a suplementação independente da idade e da atividade física que essa pessoa tenha. Porque como repositor de refeição. Um dos principais problemas do idoso, eu lido muito com paciente de menopausa, é sarcopenia. A manutenção da massa magra nessa faixa etária vai muito além da estética. Não é só você se preocupar em ter um corpo bonito, mas é porque quem está jovem não pensa ainda nisso. Mas você depende da sua musculatura para andar, você depende da sua musculatura para se abaixar, para carregar um peso. Então, atividades do cotidiano. Para você viabilizar a manutenção de tudo isso para um idoso, ele precisa ter massa muscular. E é fundamental para isso uma boa alimentação. E um whey para o idoso reduz o risco de diabetes, melhora níveis glicêmicos, reduz hipertensão, diminui risco de câncer. Existem milhares de trabalhos na literatura mostrando os benefícios do whey. E não é só para quem faz exercício, não é só para quem pedala, não é só para quem vai para academia. Ele é hoje um alimento a ser considerado na dieta das pessoas, por todas as características que você falou e por tudo isso que eu estou dizendo, que existem milhares de trabalhos na literatura comprovando essa eficácia da utilização da proteína do soro do leite. Show de bola. E quem faz ciclismo e pensa que todo ciclista vai ser magrinho, que não vai conseguir hipertrofiar, o próprio atleta de 40 anos mais, 50 anos mais, ele consegue também fazer um treino, se ele for bem montado, para ele hipertrofiar, principalmente nos treinos de tiro, de força, tudo em cima da bicicleta. Então você, homem ou mulher, pode muito bem fazer ciclismo. Eu tenho quase 46 anos, tenho menos de 10% de gordura, tenho minha massa magra mantida e já estou mais perto de 50 do que de 40, né? Do que de 40 e tá bem. Só é treinar, gente. Quando a gente começa a treinar, principalmente com um objetivo traçado, sendo bem orientado, não tem jeito, não tem segredo. Alimentação, suplementação, descanso, isso tudo faz com que seu corpo reaja e te traga saúde, bem-estar, performance, principalmente para quem é atleta, quem não quer ganhar uma prova, quem não quer passar o ano todo treinando, chegar lá, bater o martelo e ganhar. Não é isso? Tem que ter informação, pode ficar tranquilo que aqui no canal a gente vai estar dando essa informação todo dia para vocês. Legal? Tá acabando o tempo, daqui a pouco a live vai cortar. Passou rápido, não foi? Passa rápido. E tem muita gente, tanto aqui que eu estou vendo subindo aqui, e também aqui no meu computador, chegando perguntas e querendo saber
onde é que hoje o Dr. Jorge se encontra, como é que ele faz o atendimento, mesmo sabendo que eu vou deixar seus contatos aqui. Veja só, hoje com essa pandemia, a gente tem feito muitos atendimentos online. A gente atende de casa, eu atendo no CEPAR e atendo na clínica Elcimar Coutinho, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, esses são os meus lugares de atendimento. E hoje, nesse período, a gente tem feito muitas consultas online, porque grande parte das coisas a gente faz dessa parte. Às vezes precisa de uma bioimpedância, de uma coisa assim, mas aí a gente tem parceria com nutricionistas que fazem essa parte. Show. E a gente tem como fazer isso presencial, mas o treinamento, a prescrição da suplementação, dos antioxidantes, de todo o acompanhamento da parte integrativa, a gente consegue fazer online pela sem telemedicina agora que pela telemedicina que agora o Conselho Federal autorizou que a gente fizesse. O mundo mudou, todo mundo tem que seguir essas mudanças, ficar atento a tudo o que está acontecendo. Hoje a gente vou fazer agora um resumo do que rolou hoje na nossa live, para deixar claro para as pessoas que se alimentar bem, se usar suplemento, cuidar da sua saúde, vai te ajudar na sua performance, tá certo? Se você quer realmente melhorar de rendimento, se você tem um objetivo que é perder peso, aumentar massa magra, ou então no nosso caso aqui falando de bicicleta e de esporte, você tem que se cuidar, tá certo? Eu gostaria de agradecer imensamente a todo mundo. Eu vou fazer de tudo, porque às vezes o Instagram corta a gente. Vou fazer de tudo para que o Instagram consiga salvar essa live. Vou deixar aqui disponível. E prometo para vocês, vou aproveitar até a força de vocês para a gente ficar abusando do Dr. Jorge Valente para toda semana, ou então 15 dias vem aqui para a gente bater esse papo. Tá certo? Quer falar mais alguma coisa, doutor Jorge? Não, foi um prazer participar com você dessa live. E daqui a pouco a gente vai criar um programa semanal. Já pensou? E aí que seria bom, o povo vai gostar. Falando de atividade física e não só de ciclismo, principalmente de saúde, emagrecimento e todos os sistemas que cercam Para mim é sempre um grande prazer falar de saúde, disseminar informação de boa qualidade, porque eu acho que isso é muito importante. É muito importante que as pessoas tenham essas informações. Agradecer a você pelo convite e me colocar à disposição quando você precisar. Estamos aí. Tá certo. Eu que agradeço. Galera, quem quiser melhorar e às vezes está com aquela graninha curta, que eu sei que a situação às vezes está um pouco difícil, vai lá no meu perfil. Eu deixei um link lá na bio que você pode clicar e você mesmo aprender a montar seu treino. Se tiver dúvida sobre alimentação, suplementação, treino, fala comigo no direct que a gente resolve isso. Tá certo? Gostaria de agradecer a todo mundo. Um forte abraço. Valeu, doutor Jorge. Boa noite. Até mais. Hello. Tchau, tchau. Valeu, galera.